Imagine que você está de férias em um paraíso tropical. Você caminha entre árvores exóticas, vê uma fruta suculenta pendurada em um galho, acolhe, dá uma mordida e minutos depois está convulsionando, sem entender o que está acontecendo. Sim, existem frutas tão venenosas que podem matá-lo mais rápido que o veneno de uma cobra. E o mais assustador é que muitas parecem inofensivas, doces, coloridas, até saudáveis. Mas por dentro, escondem toxinas, cianeto, neurotoxinas e armadilhas mortais que a natureza criou para protegê-las. Hoje você vai descobrir as 15 frutas mais perigosas do mundo. Então, prepare-se, porque depois de ver isso, você nunca mais verá uma fruta da mesma maneira. Número 1. Fruta da Árvore da Morte, Hippomane mancinella. No meio das praias mais belas do Caribe, cresce uma fruta que parece saída de um conto de fadas tropical. Brilha como uma pequena maçã, verde e perfeita. Mas o que ninguém imagina é que essa fruta é, na verdade, uma sentença de morte. Ela é chamada de fruta da Árvore da Morte. Seu nome científico é Hippomane mancinella e é tão perigosa que apenas tocá-la pode causar queimaduras graves. Sim, como se você tivesse colocado a mão em ácido. Mas isso não é o pior. Uma única mordida dessa fruta pode desencadear uma reação em cadeia no corpo. Primeiro, queimação na boca, depois inchaço na garganta, dificuldade para respirar e, finalmente, colapso respiratório. Uma morte lenta, dolorosa e inevitável se não houver intervenção imediata. Em algumas regiões costeiras da América Central e do Caribe, essas árvores estão cercadas por sinais de alerta. Não se pode se aproximar, nem mesmo se proteger sob sua sombra se estiver chovendo, pois as gotas que escorrem de suas folhas podem queimar a pele ao contato. E não é lenda urbana. Essa árvore detém o recorde Guinness de mais perigosa do planeta. Sua seiva branca é tão tóxica que os antigos habitantes a usavam para envenenar flechas. E se o fogo a alcançar, a fumaça pode cegar e causar danos pulmonares irreversíveis. A parte mais aterrorizante? Ninguém avisa. A fruta não cheira mal, não parece venenosa. De fato, muitas pessoas a confundiram com uma maçã silvestre. Um único erro. Uma mordida por curiosidade. E o fim chega sem que você perceba. Agora que conhece essa fruta, você ainda comeria algo que encontra na selva. 2. Bola de canhão, Chouropita guianensis. No coração da floresta sul-americana, onde o ar é denso e as árvores alcançam alturas impossíveis, cresce uma fruta que parece uma escultura natural. Gigante, redonda, de cor marrom avermelhada e com uma textura rugosa que lembra uma granada enferrujada. É chamada bola de canhão, e não é só por sua aparência. Essa fruta pode realmente matar. A árvore que a produz, conhecida como Chouropita guianensis, é majestosa. Suas flores têm um aroma doce e estranho, como se tentassem hipnotizá-lo. Mas o que pendura em seus galhos é outra história. A bola de canhão pode chegar a pesar mais de 6 quilos, e se cair de 10 ou 15 metros de altura, como costuma acontecer, o impacto direto na cabeça de uma pessoa é letal. Não há margem de erro. Muitas mortes foram registradas em parques e jardins botânicos, onde a árvore é exibida por sua beleza, mas sem precauções. E se por algum motivo você decidir abri-la, prepare-se para algo pior. Seu interior é cheio de uma polpa densa, que ao se decompor, libera gases nauseantes. O cheiro é tão intenso que já causou desmaios e vômitos apenas por ser inalado por alguns segundos. Existem registros de pessoas que entraram em choque respiratório apenas por estar perto de várias frutas podres ao mesmo tempo. O mais assustador? Não é comestível. Mas como sua aparência exótica pode confundir os curiosos, muitos tentaram experimentá-la. Alguns acabaram no hospital, outros não sobreviveram para contar. A bola de canhão é um aviso da natureza disfarçado de ornamento. Um lembrete de que o belo também pode ser brutal. Então, da próxima vez que caminhar sob uma árvore estranha, olhe para cima.
Você pode estar exatamente sob seu último segundo. 3. Noz da Índia, semente de caju crua. À primeira vista, parece apenas mais uma semente. Pequena, em forma de rim, com uma casca dura, que esconde o que muitos consideram um lanche delicioso. Mas se consumida crua, pode se tornar uma sentença silenciosa de morte. Estamos falando da noz da Índia, mais conhecida como semente de caju, e sua história é tão venenosa quanto surpreendente. Embora milhões de pessoas a consumam torrada no mundo todo, o que poucos sabem é que, em seu estado natural, essa semente é altamente tóxica. A razão? Contém urushiol, o mesmo composto químico encontrado na hera venenosa, aquela planta que pode causar erupções dolorosas apenas ao toque. Se alguém comesse uma noz da Índia sem processar, estaria introduzindo em seu corpo um coquetel de químicos capaz de causar desde queimaduras internas até falhas hepáticas irreversíveis. O urushiol age rapidamente, ataca o sistema digestivo, provoca bolhas, vômitos e, em casos extremos, colapsa o fígado em poucas horas. E não estamos falando de algo raro ou exótico. Essa fruta é cultivada em grande escala em países tropicais como Brasil, Índia e África. No entanto, antes de chegar aos supermercados, passa por um processo complexo de desintoxicação. É torrada em altíssimas temperaturas, descascada cuidadosamente e manipulada com luvas especiais. Uma falha no processo, e o resultado pode ser mortal. Curiosamente, o fruto que dá essa semente parece uma pera grande, vermelha ou amarela, e cresce com a noz pendurada na ponta, como um brinco. Uma fruta dentro de outra. Um aviso pendurado em um veneno disfarçado de comida. Da próxima vez que comer uma noz de caju, lembre-se, você está saboreando algo que, se não tratado com extremo cuidado, poderia acabar com você em segundos. 4. Fruta rala, Pandanus tectórios. Nas ilhas do Pacífico, onde as praias são de areia branca e o oceano parece infinito, cresce uma fruta que muitos consideram um tesouro ancestral. Tem forma de abacaxi redondo, coberta de segmentos que brilham como joias laranjas e vermelhas ao sol. É chamada fruta rala, e embora pareça inofensiva, esconde uma armadilha mortal entre suas fibras. Durante séculos, os povos polinésios usaram essa fruta como alimento, remédio e até em rituais. Mas nem todos podem comê-la. Porque a fruta rala não perdoa os descuidados. Sua textura é áspera, seus segmentos cheios de fibras lenhosas que funcionam como lâminas se não forem mastigadas com muito cuidado. Uma mordida mal dada. E as consequências podem ser graves. Ferimentos internos na garganta, sangramento e até asfixia. As fibras se prendem, se expandem e bloqueiam as vias respiratórias. Houve casos de pessoas que acabaram no hospital apenas por subestimarem essa fruta tão exótica. O mais curioso é que muitas vezes os intoxicados ou feridos não são os locais. São turistas, aventureiros ou exploradores culinários que veem a fruta pendurada na árvore e acreditam que é apenas uma iguaria tropical. Levam à boca sem saber que o que estão prestes a engolir pode se tornar um pesadelo. Além disso, a fruta rala tem um sabor doce e tentador, como entre abacaxi e manga, o que a torna ainda mais perigosa. Porque convida a comer mais, sem avisar do risco. É como uma armadilha criada pela própria natureza. Bonita, deliciosa e letal se não respeitada. Então, se algum dia visitar as costas de Micronésia, Fiji ou Havaí e vir uma dessas frutas brilhando na areia, lembre-se, às vezes, o que há de mais belo na natureza também sabe se defender. E não tem piedade dos curiosos. 5. Noz moscada. Provavelmente você a tem em sua cozinha, lá no fundo da prateleira de temperos. Você a usa para dar sabor ao arroz doce, ao ponche de Natal ou a um bolo. Mas o que você não sabe é que essa pequena semente, tão comum e aromática, pode ser uma das frutas mais perigosas do mundo se consumida em excesso. Estamos falando da noz moscada. E não, isso não é exagero. Embora em pequenas doses seja completamente segura, uma única colher de noz moscada ralada
pode causar efeitos devastadores no corpo humano. Consumida em grandes quantidades, ela se torna uma potente substância psicoativa. Seus compostos ativos, especialmente a miristicina, alteram a química cerebral. O resultado? Alucinações intensas, paranoia, ansiedade extrema e psicose temporária. E, nos piores casos, convulsões, coma e morte. O mais inquietante é que nos últimos anos, houve um aumento de casos de jovens que a usam como droga recreativa, acreditando ser uma forma natural de alterar a mente. Mas o que começa com uma simples colher pode se transformar em um pesadelo neurológico. O corpo não está preparado para processar tanta miristicina de uma vez. O fígado colapsa, o coração acelera perigosamente e o sistema nervoso entra em caos. A noz moscada tem sido documentada em diversos hospitais como causa de intoxicação grave. Há registros de pessoas que morreram após ingeri-la misturada com leite ou iogurte, achando que era inofensiva. E o mais assustador é sua acessibilidade. Não é preciso ir a uma selva remota nem provar uma fruta estranha. Basta um frasco de cozinha e uma má decisão. Então, da próxima vez que ralar um pouco de noz moscada sobre sua bebida favorita, lembre-se, um pouco dá sabor, mas uma colher pode abrir as portas do inferno. Literalmente. 6. Sorgo doce. Nos vastos campos agrícolas, onde o sol cai impiedosamente e o vento agita as plantas como ondas verdes, cresce uma espécie que muitos consideram inofensiva, até útil. Chama-se sorgo doce. Cultivado no mundo todo para alimentar gado, produzir biocombustível e até como substituto do açúcar. Mas há um lado negro que quase ninguém conhece. Sob certas condições ambientais, como secas prolongadas ou mudanças bruscas de temperatura, essa planta aparentemente inocente pode produzir cianeto. Sim, o mesmo veneno letal usado em guerras, execuções e crimes históricos. Quando o sorgo entra em estado de estresse, libera uma substância chamada durrina, que ao se decompor no corpo humano ou animal, transforma-se em ácido cianídrico, um composto tão tóxico que pode interromper a respiração celular em minutos. Sem oxigênio, os órgãos colapsam, o coração falha e a morte chega rapidamente. Ao longo dos anos, foram documentados casos de envenenamento em massa, principalmente em áreas rurais, onde pessoas consumiram sorgo cru, sem saber que estava contaminado. Em muitos desses incidentes, o gado foi o primeiro a morrer, seguido pelos humanos. O mais inquietante é que o sorgo não muda de cor nem de sabor quando está carregado de cianeto. Você pode mastigá-lo, sentir sua doçura natural e não notar nada de estranho. Mas por dentro, você já está ingerindo uma toxina silenciosa, mortal e invisível. Apesar de tudo, o sorgo doce continua a ser cultivado e consumido em grande escala. Processado corretamente, é seguro. Mas se decidir experimentá-lo direto do campo, sem tratamento, sem conhecer sua origem ou condições, você está brincando com fogo. Uma planta que dá açúcar e, ao mesmo tempo, pode oferecer a morte em um único caule. Assim é a natureza, bonita, nutritiva e letal quando menos se espera. 7. Jaca verde, jackfruit, imponente, exótica e chamativa. A jaca, também conhecida como jackfruit, é uma das maiores frutas do mundo. Sua casca é coberta por protuberâncias verdes e por dentro esconde uma polpa amarela, doce e fibrosa, famosa como substituto vegano da carne. Mas o que poucos sabem é que essa gigantesca fruta tropical pode se tornar uma ameaça silenciosa à saúde, especialmente se consumida verde ou sem os devidos cuidados. Quando não está completamente madura, a jaca contém compostos que interferem na coagulação do sangue. Isso significa que, em pessoas com problemas de plaquetas, distúrbios hemorrágicos ou que tomam anticoagulantes, pode provocar sangramentos difíceis de controlar. Um simples ferimento pode se tornar perigoso e, em casos extremos, até um golpe interno poderia ter consequências fatais. Mas não é só isso. A jaca também está relacionada a uma alta reatividade alérgica, especialmente em pessoas sensíveis à borracha natural, látex. Não é coincidência.
A jaca compartilha proteínas semelhantes às do látex, desencadeando reações cruzadas violentas, desde irritações leves até anafilaxia, uma reação que ameaça a vida em minutos. O mais inquietante é que muitas pessoas não sabem que têm essa sensibilidade, até provarem jaca pela primeira vez. Uma única mordida pode desencadear um ataque alérgico inesperado. E embora a madura seja segura para a maioria, a jaca verde, ainda sem a doçura característica, é a mais perigosa. Ironicamente, é também a mais usada como substituto da carne por sua textura fibrosa. Então, se algum dia decidir provar esse colosso vegetal, faça-o com conhecimento. Por trás de seu sabor tropical e aparência imponente, a jaca esconde um risco que não se vê à primeira vista, mas pode ser sentido rapidamente pelo corpo. 8. Damasco. Sementes. Parecem pequenas joias laranjas, doces, suaves e inofensivas. Os damascos são frutas populares em sobremesas, geleias e sucos, mas dentro de cada um deles há uma semente dura, uma espécie de amêndoa escondida no coração do fruto, que pode se tornar veneno puro se consumida. A semente do damasco contém uma substância natural chamada amigdalina. Parece científica, até inofensiva, mas ao entrar em contato com os ácidos do estômago, a amigdalina se transforma em cianeto. E não é pouca coisa. Uma dose alta pode bloquear a capacidade do corpo de usar oxigênio, provocando asfixia celular, perda de consciência e, em alguns casos, morte. Algumas pessoas, especialmente adeptos de remédios alternativos ou tratamentos naturais contra doenças, promovem o consumo dessas sementes por supostos benefícios medicinais. Mas a realidade médica é outra. Uma única semente normalmente não é letal, mas ingerir várias pode ter consequências graves: náuseas, vômitos, tontura, convulsões. E se não houver atendimento imediato, o resultado pode ser fatal. O mais irônico é que essas sementes têm um leve sabor de amêndoa amarga, tornando-as atraentes para quem desconhece sua toxicidade. Há quem as triture, adicione a smoothies ou até venda como suplemento, mas o risco está lá, escondido em cada pequeno caroço. As autoridades de saúde de vários países emitiram avisos claros. As sementes de damasco não são seguras para consumo humano em grandes quantidades. E ainda assim, muitas pessoas continuam caindo na armadilha do natural. Então, da próxima vez que saborear um damasco, lembre-se, o perigo nem sempre está no que se vê. Às vezes, o verdadeiro risco está escondido bem no centro, esperando para ser liberado com uma única mordida. 9. Cereja silvestre. Sementes. Brilhantes, vermelhas, irresistíveis. As cerejas silvestres parecem saídas de um conto de fadas, penduradas em cachos perfeitos, doces ao paladar, com um aroma que convida a provar uma, e depois outra, e mais outra. Mas o que muito poucos sabem é que dentro do seu pequeno caroço se esconde um veneno mortal. As sementes da cereja silvestre contêm compostos cianogênicos, especialmente amigdalina, que ao serem mastigados ou triturados, liberam cianeto de hidrogênio. Sim, o mesmo gás tóxico que impede o corpo de usar oxigênio. E o mais alarmante é que nem é necessário ingerir muitas para que o dano comece. No início pode parecer apenas um incômodo, náuseas, tontura, dor de cabeça. Mas se a dose for suficiente, o veneno age rápido. Começa a atacar o sistema respiratório, os músculos enfraquecem, a respiração se torna difícil e o coração pode colapsar. Tudo por algumas sementes mastigadas na boca, muitas vezes sem intenção. Ao contrário de outras frutas perigosas, o risco da cereja silvestre não está na polpa, nem no sabor. Está no que a maioria descarta. Aquela semente que alguns, por curiosidade ou desconhecimento, mordem para experimentar seu sabor amendoado. Uma única semente raramente causa morte, mas um punhado mastigado pode ser letal. E o mais assustador: crianças pequenas, devido ao tamanho corporal, estão ainda mais em risco. Poucas sementes já podem desencadear uma emergência médica grave. Então, da próxima vez que vir uma árvore carregada dessas frutas tão fotogênicas, lembre-se, o natural nem sempre é seguro.
E o que parece um lanche inocente da floresta pode ser uma arma silenciosa e mortal se você ultrapassar o limite permitido. Dezember, fruta estrela, carambola. Tem formato de estrela, cor vibrante e um sabor exótico entre doce e ácido. A carambola, também conhecida como fruta estrela, parece uma joia tropical inofensiva. É usada em saladas, sucos e até como decoração gourmet. Mas por trás de sua beleza geométrica, esconde-se um perigo invisível que pode ser mortal para algumas pessoas. Essa fruta contém uma neurotoxina natural que em pessoas saudáveis geralmente é processada pelos rins sem problemas. Mas em quem sofre de doença renal crônica, mesmo uma pequena porção pode desencadear uma tempestade silenciosa no corpo. Quando os rins não conseguem eliminar essa toxina, ela se acumula no sangue e viaja diretamente para o cérebro, afetando o sistema nervoso central. Os sintomas aparecem rapidamente: soluços incontroláveis, fraqueza muscular, vômitos, desorientação e, em casos mais graves, convulsões, coma e até morte. O mais alarmante é que muitas pessoas com problemas renais nem sequer sabem que essa fruta está em sua lista negra. E um simples copo de suco de carambola pode se transformar em uma emergência médica. Existem relatos de hospitais em que pacientes renais tiveram que ser conectados à diálise de emergência apenas por terem consumido um pedaço dessa fruta. O pior é que seu sabor agradável e aparência exótica a tornam popular em regiões tropicais, em mercados naturais e entre turistas que a provam sem saber o que os espera. Não é a fruta mais venenosa do mundo, mas é uma das mais traiçoeiras, porque não causa dano a todos da mesma forma. E isso é o que a torna tão perigosa. Pode estar perfeitamente bem para você, mas letal para outra pessoa, sem que perceba até ser tarde demais. Portanto, se você tem problemas renais, nem olhe para ela. E se não tem, compartilhe esta informação, porque a fruta estrela, ironicamente, poderia apagar a sua. 11. Sabugueiro, bagas e folhas. O sabugueiro é uma planta milenar, cercada de mitos e tradições. Na Idade Média, era usado em poções, ungüentos e remédios naturais. Hoje em dia, suas bagas negras estão presentes em xaropes, geleias e até em vinhos artesanais. Mas o que muitos não sabem é que o sabugueiro, se não for tratado corretamente, pode se tornar um veneno potente. As bagas, quando maduras e cozidas, são seguras. Mas cruas ou mal preparadas, contêm compostos cianogênicos, especialmente nas sementes. Essas substâncias, ao serem digeridas, liberam cianeto de hidrogênio, o mesmo gás letal usado em câmaras de execução. Mas o perigo não termina aí. Folhas, caules e até flores em mau estado também estão carregados de toxinas. Uma pessoa que consome bagas cruas de sabugueiro pode começar sentindo náuseas e, minutos depois, sofrer vômitos violentos, cólicas estomacais, diarreia, fraqueza extrema e colapso orgânico. Em casos mais graves, a intoxicação pode afetar o sistema nervoso, causando convulsões ou até a morte. E o mais inquietante é que essa planta cresce de forma silvestre em muitos jardins, parques e florestas. À primeira vista, parece um arbusto comum, até bonito quando floresce. Muitas pessoas colhem seus frutos por curiosidade, acreditando que são comestíveis ao natural, sem saber que estão preparando seu próprio veneno. No passado, houve incidentes em que famílias inteiras foram intoxicadas após consumir sucos caseiros de sabugueiro cru. E embora raramente termine em fatalidade, o sofrimento físico é intenso e requer atenção médica urgente. Por isso, se algum dia lhe oferecerem geleia de sabugueiro ou xarope caseiro, certifique-se de que foi bem cozido, porque esta planta antiga pode curar ou matar. Tudo depende de como é tratada. No mundo do sabugueiro, a linha entre remédio e veneno é mais tênue do que você imagina. 12. Néspera japonesa. Sementes. A néspera japonesa é doce, refrescante e fácil de amar. Com sua pele suave e polpa suculenta, parece uma fruta feita para ser apreciada nos dias quentes. Mas o que muitos ignoram é que bem no centro dessa fruta dourada esconde-se um segredo potencialmente letal: suas sementes.
Essas sementes contêm amigdalina, uma substância natural que, ao ser digerida, se transforma em cianeto de hidrogênio, um veneno que pode interferir na capacidade do corpo de usar oxigênio. E embora uma única semente provavelmente não cause dano, várias sementes ingeridas, mastigadas ou trituradas podem levar a um desfecho fatal. O curioso é que não estamos falando de uma fruta exótica difícil de encontrar. A néspera japonesa é cultivada em muitas partes do mundo, cresce em quintais e faz parte de mercados locais e receitas familiares. A fruta em si é completamente segura, mas é justamente essa familiaridade que gera confiança e descuido. Há quem tente usar as sementes como medicina natural, seguindo práticas alternativas mal informadas. Outros simplesmente as engolem sem querer ao comer a fruta com pressa. Mas o resultado pode ser o mesmo: náuseas, tontura, dor de cabeça, dificuldade para respirar e, se a dose for suficientemente alta, convulsões, coma e morte. A néspera japonesa é um exemplo clássico de como a natureza pode esconder duas faces em uma só fruta. O que começa como um lanche saudável pode se transformar em uma ameaça silenciosa, se consumido de forma incorreta. Portanto, já sabe, aproveite a néspera, mas nunca subestime sua semente, porque neste caso, o letal não está no amargo nem no exótico, mas bem no coração do que parece mais doce. 13. Pêssego e ameixa. Sementes. Pêssegos e ameixas são frutas clássicas, doces, suculentas e presentes em milhões de lares. Estão associadas à infância, ao verão, às conservas caseiras e às sobremesas familiares. Mas o que quase ninguém se pergunta é: o que há dentro daquele caroço duro que sempre descartamos? A resposta pode surpreender. Suas sementes, quando trituradas ou mastigadas, liberam cianeto. Isso mesmo, o mesmo veneno que tem sido usado há séculos em atos criminosos, agora espreitando do centro de uma fruta que comemos com total confiança. O composto responsável é a amigdalina, que ao entrar em contato com as enzimas digestivas, se transforma em cianeto de hidrogênio. O risco aumenta quando a semente é processada, ralada ou transformada em remédios caseiros não regulados, que prometem benefícios naturais. Alguns acreditam que as sementes podem combater doenças, inclusive câncer. Mas, na realidade, estão colocando o corpo em situação de risco extremo. Os sintomas de intoxicação por cianeto começam com tontura, náusea, respiração acelerada e confusão. E se a dose for alta, pode evoluir rapidamente para convulsões, coma e parada respiratória. E o mais inquietante é que o sabor amargo dessas sementes nem sempre alerta para o perigo, especialmente quando combinado com outros ingredientes. Esse tipo de envenenamento não é comum, mas está documentado em casos de medicina alternativa mal aplicada, ou em pessoas que engolem caroços por curiosidade ou ignorância. Não é que comer um pêssego vá matá-lo, mas se decidir brincar com o que há dentro do seu caroço, você pode estar abrindo uma porta que não se fecha facilmente. Porque, mesmo nas frutas mais comuns, a natureza guarda seus avisos mais silenciosos, onde menos se espera. 14. Figo, seiva. O figo é uma fruta milenar, símbolo de abundância e doçura. Nas culturas antigas, era considerado sagrado e, hoje em dia, continua presente em cafés da manhã saudáveis, sobremesas sofisticadas e produtos gourmet. Mas há algo que muito poucos sabem. O perigo do figo não está no fruto, mas na árvore que o produz. Quando se corta um galho ou se arranca um figo diretamente da árvore, uma seiva branca e leitosa começa a brotar. Parece inofensiva, como leite vegetal, mas na verdade é uma substância altamente corrosiva. Essa seiva contém furanocumarinas, compostos químicos que podem se tornar extremamente tóxicos ao contato com a pele e a luz solar. O resultado? Queimaduras químicas, bolhas dolorosas, inflamação e até manchas permanentes. Há casos documentados de jardineiros e agricultores que, sem saber, sofreram lesões graves apenas por podar figueiras sem proteção. Mas a ameaça não termina aí. Se a seiva entrar em contato com os olhos, pode causar irritação severa,
conjuntivite ou até danos permanentes. E se for inalado ou ingerido em pequenas quantidades, pode provocar reações alérgicas intensas, especialmente em pessoas sensíveis ao látex ou a certas proteínas vegetais. O irônico é que esse perigo está associado a uma fruta conhecida por ser saudável. Muitas pessoas cultivam figos em seus quintais, colhem com as mãos nuas e depois se surpreendem ao desenvolver queimaduras ou erupções estranhas. O figo continua delicioso e seguro, mas somente quando está longe de sua seiva. Porque o que parece uma iguaria bíblica é também um lembrete de que a natureza, mesmo em suas formas mais doces, nunca deixa de ter seu lado afiado. Então, da próxima vez que vir um figo fresco pendurado na árvore, aproveite sim, mas não subestime, porque aquela gota branca que parece insignificante pode marcar você para a vida toda. 15. Lícia verde, imatura. A lícia é uma fruta exótica que parece saída de um conto de fadas. Vermelha, brilhante, com polpa suculenta que lembra uma mistura de uva, morango e perfume tropical. Mas se você a encontrar verde e imatura, o que tem em mãos não é uma sobremesa. É uma armadilha mortal, especialmente para os mais vulneráveis. Em algumas regiões do mundo, como no estado de Bihar, na Índia, foram registradas centenas de mortes infantis associadas ao consumo de lícia verde, principalmente quando ingerida em jejum. A causa: uma toxina natural presente no fruto imaturo, chamada hipoglicina A, a mesma encontrada na mortal fruta aqui. Essa substância bloqueia a capacidade do corpo de produzir glicose, o que, em uma criança desnutrida ou que não tenha se alimentado durante o dia, pode causar uma queda drástica de açúcar no sangue. Os sintomas aparecem de forma súbita: confusão, fraqueza, vômitos, convulsões e, em muitos casos, morte súbita durante o sono. O mais assustador é que esse padrão se repete todo ano durante a safra da lícia. Muitas crianças em áreas rurais se alimentam apenas dessas frutas verdes caídas das árvores, sem saber que o que comem pode levá-las a um colapso irreversível. E embora a lícia madura e bem processada não represente perigo, o risco está na falta de conhecimento e no acesso descontrolado ao fruto em sua forma mais tóxica. Em países onde esses casos foram identificados, as autoridades agora proíbem a colheita precoce e educam as famílias sobre seus efeitos. Porque por trás da beleza de uma fruta pode se esconder um inimigo silencioso. E no caso da lícia verde, o perigo não está apenas no que se come, mas no momento em que se come. Uma simples fruta, no contexto errado, pode ser mais letal que um veneno.